Herói. Qualquer pessoa admirada por coragem, nobreza ou feitos, especialmente em guerra. Qualquer pessoa admirada por qualidades ou conquistas e considerada um ideal ou modelo. Eles estão à altura da situação. Eles enfrentam o desafio. Eles nos inspiram. Eles são heróis. Joe M. Jackson, nascido em 1923 em Newnan, Geórgia. Sr. Jackson ingressou no serviço militar em 1941 e se tornou piloto. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial, Coreia e Vietnã, aposentando-se como coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Atualmente ele mora nos arredores de Seattle, Washington. Joe Jackson recebeu a Medalha de Honra do Congresso das mãos do presidente Lyndon Johnson por suas ações no Vietnã como piloto de um transporte C-100 e 23 em 12, de maio de 1968. Naquela data, o coronel Jackson se voluntariou para resgatar uma equipe de controle de combate da Força Aérea dos Estados Unidos com 3 homens no acampamento das Forças Especiais em Conduc. Forças hostis tomaram o posto avançado Ford e montaram posições de armas na pista de pouso. Nós podíamos ouvir os disparos vindo da selva, tiros de armas automáticas e tiros de fuzil, onde estávamos no ar na aproximação final. Também podíamos ouvir os disparos de armas automáticas enquanto estávamos em solo e os tiros de fuzil. O acampamento estava em chamas. Depósitos de munição explodiam sem parar, espalhando destroços pela pista. 8 aeronaves haviam sido destruídas pelo intenso fogo inimigo, com uma aeronave na pista reduzindo o comprimento utilizável para apenas 670 metros. Acho que ficamos no solo por menos de 1 minuto, só tocamos o chão. Parando bruscamente, freando o máximo que podíamos, esperando alguns segundos e não posso dizer quanto tempo foi, até que os 3 caras subiram a bordo, taxiando ao redor do foguete, acelerando e decolando. Não demorou muito para decolar, talvez 15 segundos, então acho que ficamos no chão por menos de 1 minuto. Esta fotografia, a única vez em que uma ação que levou a Medalha de Honra foi capturada em filme, mostra o C-123 do coronel Jackson na pista de Cam Duck, 30 segundos após o pouso e pouco antes dos 3 homens que ele resgatou subirem a bordo do avião. 30 segundos depois, Jackson pilotou o avião para fora da zona de perigo. A galhardia notável do coronel Jackson, sua profunda preocupação com seus companheiros e sua intrepidez, arriscando a própria vida além do dever, estão de acordo com as mais elevadas tradições da Força Aérea dos Estados Unidos e reflete grande mérito para ele e para as Forças Armadas do país. Se eu tentasse explicar para você os sentimentos e as emoções e tudo isso, você nunca entenderia. A menos que você estivesse lá. E se você estivesse lá, eu não precisaria explicar para você. Você saberia. Em muitos aspectos, eu diria que preferiria fazer tudo isso de novo do que ir à Casa Branca receber a medalha. Fico muito orgulhoso nesse momento, mas sinto uma responsabilidade com as milhares de outras pessoas que fizeram coisas em combate e nunca foram reconhecidas por isso. Naquele dia éramos 2 da mesma cidade natal, da cidade de Newnan, Geórgia. O Major Stephen Pless, um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, e eu. Se me permite, gostaria de tirar uma foto com o Sr. Pless e o Sr. Jackson. Duvido que existam muitas cidades com menos de 5.000 habitantes que tenham produzido 2 ganhadores da Medalha de Honra no mesmo dia. E eu gostaria de guardar esta foto entre minhas lembranças, porque acontece que um deles está num C-123, onde eu tenho um genro que é mestre de cargas, e o outro é do Corpo de Fuzileiros Navais, que também temos representado lá fora. E quero enviar a outra para o secretário Rusk, porque ele é da Geórgia. E muito antes do amanhecer hoje, recebi uma ligação dizendo que estávamos avançando para um acordo com negociações substantivas em Paris, o que indicaria que estamos mais próximos da paz. E se estivermos, e oramos para que estejamos,
será por causa de homens como seu grande comandante, General Westmoreland, e homens como vocês que ofereceram suas vidas para tentar trazer paz para todo o mundo. essa paz e o fim da guerra no Vietnã escapariam a Lyndon Baines Johnson. Essa cerimônia aconteceu em 16 de janeiro de 1969. 4 dias depois, o Sr. Johnson deixaria a Casa Branca e a presidência, com a guerra ainda ocorrendo. Joe Jackson relembra aquela época durante o conflito vietnamita com sentimentos mistos, mas com um forte senso de dever. Ninguém que eu conheço jamais se voluntaria para ir à guerra, mas voar por lá era bom e a missão era boa. Em retrospecto, eu não acho que a guerra deveria ter acontecido, mas na minha posição nas Forças Armadas, sabe, não cabe a mim dizer se deveria ou não ter acontecido. Se eles me mandam ir, cabe a mim ir. Heróis volta em um instante. Heróis. O tenente-coronel Jackson pilotou este C-123 durante seu período de serviço no Vietnã. O experiente piloto gostou da missão. O velho avião era muito divertido de pilotar, mas era um avião difícil de voar. Os controles eram pesados e dava muito trabalho. Barulhento, o avião mais barulhento do mundo inteiro. O avião, na verdade, começou como um planador. Era para transportar equipamentos pesados durante a invasão da Europa, mas eles não tinham quantidade suficiente, nem conseguiram tê-los prontos a tempo para colocá-los em serviço. Então, quando a guerra acabou, eles tinham todas essas estruturas de aeronaves por aí, sem motores, sem ter o que fazer com elas. Então eles disseram, bom, vamos transformar elas em aviões de transporte e chamá-las de C-123. Isso meio que te dá uma sensação de satisfação poder levar carga para esses postos avançados e ver os jovens, os soldados, saindo e felizes em te ver. E o que você trouxe para mim hoje? Um dos postos avançados para onde o C-123 voava era um lugar chamado Cam Duc, localizado na fronteira do Vietnã do Sul com o Laos. Era uma localização estratégica para interceptar norte-vietnamitas descendo pelo Laos em direção ao sul. Em 1970, as forças dos Estados Unidos retomaram a base em Cam Duc. Os aviões destruídos ainda estavam lá, deixados daquela batalha feroz em 1968, quando os norte-vietnamitas invadiram o posto avançado e o capturaram dos americanos em 12 de maio de 1968. No dia 12 de maio eu deveria fazer uma checagem de voo. A cada 6 meses, os membros da tripulação aérea passam por uma avaliação de proficiência para ver se ainda conseguem pilotar aviões bem o suficiente para serem chamados de pilotos. Naquele dia eu tinha uma checagem de voo programada e o piloto examinador era o Major Campbell, Jesse Campbell. Decolamos de manhã. Tínhamos uma rota programada subindo e descendo a costa, transportando pessoas e carga. Bem, tudo estava indo normalmente, sabe? Até mais ou menos 1h da tarde ou logo depois da 1, quando estávamos na base de Chulai dos fuzileiros navais. Recebemos uma mensagem pela equipe de controle do transporte aéreo para retornar imediatamente a Da Nang para uma missão especial de alta prioridade. Essa missão era ajudar na evacuação de soldados e civis de Cam Duc, que estava sob ataque dos norte-vietnamitas, com o caos total acontecendo, como mostram essas fotografias tiradas durante o ataque. Em menos de 3 horas após receber a missão, Jackson estava fazendo círculos com seus C-123 a 9.000 pés acima de Cam Duc. Uma pessoa ligou e disse que havia resgatado os últimos sobreviventes. E logo depois disso, outro avião chamou pelo rádio e disse, não, ele tinha acabado de deixar uma equipe de controle de combate para coordenar o restante da evacuação. Bem, o que aconteceu foi que essas 3 pessoas eram as únicas forças amigas em solo. E a base tinha sido completamente tomada pelos norte-vietnamitas. Eles haviam montado posições de tiro ao longo da pista
Eles estavam em completo controle de todos os alojamentos, prédios e bunkers por todo o acampamento. Então eu vi o avião na minha frente. Ele pousou, rolou pela pista, não viu os 3 caras. No entanto, eles tinham visto ele. Eles saíram do bunker onde estavam escondidos e foram em direção à pista. Quando eles estavam se aproximando da pista, ele tinha aumentado a potência para arremeter e estava decolando quando viu os 3 caras. E ele informou que tinha visto eles e qual era a localização deles, mas ele já estava lá há muito mais tempo do que eu. Ele tinha pouco combustível e voltou para Tonsonut. E então o posto de comando aerotransportado perguntou pelo rádio se havia alguém nas proximidades que pudesse resgatá-lo. Nós estávamos bem ali, bem acima do campo de aviação. Tínhamos visto o que estava acontecendo. Sabíamos pela descrição dele mais ou menos onde o cara estava. Então, era só lógico. E o Major Campbell, que estava como copiloto porque o voo de inspeção tinha sido encerrado, chamou e disse: "Entendido, vamos entrar." Mesmo sabendo do grande perigo e da provável falha, o coronel Jackson decidiu pousar e tentar o resgate. Eu pedi: "Quero a lista de verificação de pouso e a de pouso de assalto ao mesmo tempo." Naquele momento, puxei as manetes ao máximo para trás e levei os controles das hélices totalmente para frente. Puxar a manete para trás tirou toda a potência dos motores. Empurrar o passo das hélices para frente as deixou planas contra o fluxo de ar, aumentando ao máximo o arrasto. E eu precisava desse arrasto naquele momento. Pedi para baixar o trem de pouso, isso aumentaria o arrasto. Pedi para baixar os flaps de assalto, que descem muito mais do que o normal, e isso aumenta ainda mais o arrasto. Então, com todo esse arrasto, eu consegui girar o avião em um ângulo realmente acentuado. E eu me lembro de pensar: ok, minha velocidade de levantamento dos flaps, que é a velocidade em que o flap começa a subir por causa da pressão do vento, era de 135 nós. Eu ficava repetindo: eu não posso ultrapassar 135 nós. Ao mesmo tempo, estou virando o avião e ele está descendo tão íngreme que eu não consigo ver nada além da selva pelo para-brisa. E eu olhei para cima e há 2 janelas acima da cabeça do piloto. E me lembro de olhar por aquelas janelas para avaliar minha aproximação. Mostrando excepcional perícia de pilotagem e extraordinário heroísmo, ele pousou sua aeronave perto do local onde havia relatos de que a equipe de controle de combate estava escondida. Eu estava me aproximando do sudoeste em direção ao final da pista que está mostrada ali e, na verdade, parei a menos de 1/4 de milha do final da pista. Pousei naquele ponto claro e parei completamente na posição em que você vê o avião agora. Bem aqui, deste lado do avião, estão os destroços de um helicóptero que havia sido abatido mais cedo naquele dia. Aquela pequena mancha clara do lado esquerdo é um O-2 que havia sido abatido mais cedo naquele dia. Ele estava sendo pilotado pelo controlador aéreo avançado daquela área. Bem deste lado do O-2 está um C-130 que havia sido tão atingido durante a aproximação final que os 4 motores tiveram que ser desligados porque estavam fora de controle. O sistema hidráulico do avião foi destruído. O trem de pouso estava abaixado, mas o piloto não controlava o avião porque o sistema hidráulico não funcionava. Ele saiu da pista, caiu em uma vala e o avião foi destruído. Do lado direito da pista, mais ou menos na mesma altura daquele avião, O-2, estão os destroços de um helicóptero que também havia sido abatido mais cedo naquele dia. E você pode ver as manchas brancas na pista, que são resultado de disparos de morteiro e fogo de artilharia que atingiram a pista. Os prédios, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da pista, estavam pegando fogo, muitos deles em chamas. À esquerda da pista há um depósito de munição.
Esses são clarões da munição explodindo por causa do calor no depósito de munição. O aeródromo estava realmente em ruínas. Enquanto estava em solo, sua aeronave foi alvo de fogo inimigo intenso. Podíamos ouvir o disparo de armas automáticas, metralhadoras pesadas e tiros de fuzil. E havia muito disso. Uma posição de metralhadora foi montada sob a asa deste C-130 aqui. Além disso, numa posição com armas automáticas havia sido montada nesse monte de caixotes e caixas ali pelos norte-vietnamitas e eles estavam atirando no nosso avião. Dessa posição, a pista estava completamente cercada de pessoas atirando em nós. Tudo estava acontecendo. Eles dizem, muita gente diz que é muito rápido. Bem, na verdade não é tão rápido assim. Parecia que tudo estava em câmera lenta. Eu não sei se nós estamos acelerados ou se todo o resto ficou mais lento, mas parecia que tudo estava se movendo em câmera lenta. Se você olhar mais de perto na frente do meu avião, pode ver duas figuras dos homens que estão correndo em direção ao avião para embarcar. Eu costumo dizer que o terceiro estava correndo tão rápido que o obturador não conseguiu capturá-lo. Lembro de dizer ao Jesse Campbell, Jesse, preferia que eles não corressem direto para o avião, pois consigo virá-lo mais rápido do que eles correm. Quando vi eles correndo, percebi que estava errado. Eles eram muito mais rápidos do que eu podia virar. Eles correram ao redor, deram a volta no avião e entraram pela porta de trás, pois não é possível usar as portas da tropa com os motores ligados. É perigoso demais. Então eles se jogaram de barriga no chão do avião. Eu estava olhando para trás para ver como eles estavam se saindo ao embarcar no avião quando Jesse Campbell gritou, "Ei, olha aquilo!" ou algo assim. E, de qualquer forma, um foguete tinha sido disparado diretamente em direção ao avião, deslizou pela pista, quebrou ao meio e parou a cerca de 8 metros na frente do avião. Felizmente, ele não explodiu. Assim que a equipe de controle de combate embarcou, o coronel Jackson conseguiu decolar apesar da hostilidade do fogo direcionado, atravessando a pista de pouso na frente da sua aeronave. Chega um momento, eu acho, em situações assim, em que você parece perder o medo. Agora, não me entenda mal. É uma situação muito assustadora, mas em algum momento parece que você passa a controlar o seu medo e ele não parece mais te incomodar. Com medo, com certeza. Morto de medo, eu suponho. Mas não acho que isso estava me controlando naquele momento. E quando olhei e vi o foguete, lembro de pensar, ainda bem que ele não explodiu. E então continuei com o que estava fazendo. O avião dele ficou no solo por não mais que 1 minuto. E quando o C-123 de Jackson virou e taxiou pela pista, o local onde o avião estava segundos antes explodiu em uma chuva de foguetes e granadas de morteiro. Nesse momento, o coronel Jackson já estava no ar com todos a bordo em segurança. O C-123 sobreviveu à missão de 1 minuto sem que nenhum disparo inimigo atingisse o avião. Uma sensação enorme de alívio. Apenas um grande suspiro e meio que completamente exausto. Como se você tivesse trabalhado duro o dia todo. Claro, já estávamos voando há quase 10 horas naquele dia, mas foi simplesmente um colapso total. Simplesmente exausto. E também um sentimento de gratidão. Heróis voltam em instantes. Volte para heróis. Ser piloto era um objetivo ao qual Joe Jackson aspirava desde os 5 anos de idade. Eu estava andando pela estrada com meu pai e um dos meus irmãos e um avião passou voando por cima. E eu me lembro de ter dito a ele que quando eu crescesse eu iria trabalhar com aviões. Essa é a primeira coisa da minha vida de que me lembro.
A aviação faz parte da minha vida desde então. Jackson vive atualmente perto de Seattle, Washington, com sua esposa Rose. Ele tem 2 filhos adultos. As lembranças de voar ainda são vívidas para o piloto. Aprendeu a voar durante a Segunda Guerra Mundial, voou em 107 missões de combate na Guerra da Coreia, pilotou um avião de reconhecimento U-2 no final dos anos 50 e o tempo no Vietnã. Especialmente aquele dia em que ele levou seu C-123 para Cam Duck, pelo qual recebeu a medalha de honra. Jackson se recorda de um dos 3 homens que salvou vindo falar com ele. Um deles veio até a cabine e disse algo como: foi extremamente heróico da nossa parte descer e resgatá-lo. Mas sabe, só o sentimento de ter feito isso, de tê-los tirado de lá, não precisávamos de palavras para agradecer. Sabe, nós mesmos podíamos sentir isso, que tínhamos feito algo meio especial e ter feito isso já era uma recompensa por si só. Herói. Uma pessoa admirada por coragem, nobreza ou feitos, especialmente em guerra. Uma pessoa admirada por qualidades ou conquistas e considerada um ideal ou modelo. Ele esteve à altura da situação. Ele enfrentou o desafio. Ele nos inspirou. Ele é um herói. Obrigada por assistir. Para apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.